Infelizmente deu PT, escute até o fim. Deu PT, porque a crise moral brasileira é muito maior do que a crise econômica e política que atravessamos. Deu PT na educação, porque segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o Brasil ocupa o 53º lugar em educação entre os 65 países avaliados, ou seja, uma das piores educação do mundo. Deu PT na segurança, porque as principais cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, estão tomadas pelo narcotráfico e dominadas pela violência. Deu PT na economia, sim, na economia, porque o partido que se chama dos trabalhadores nos deixou com 13 milhões de desempregados. Deu PT no entendimento, porque os pobres continuam acreditando que foram ajudados com as políticas assistencialistas petistas e não entendem que um partido que governa apenas para uma classe não subsiste, porque afinal de contas uma classe precisa de outra. Deu PT na economia, sim, porque todo esse dinheiro destinado aos programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, teria que sair de algum lugar. Esse dinheiro não veio do crescimento do Brasil, mas do endividamento do Brasil. O povo não entende que o governo não gera renda, e sim a iniciativa privada e os contribuintes, que agora, sufocado por altos impostos, estão pagando toda a conta. Deu PT no entendimento, porque os pobres foram usados, atraídos para dentro dos bancos, com as políticas do PT de estímulo ao crédito e incentivo ao financiamento, para a compra da TV nova, do carro novo que nunca tiveram, para a aquisição do crédito educativo, e hoje estão todos endividados na mão do SPC, do Serasa, pagando juros altíssimos, e quem lucra com tudo isso são os bancos. Sim, deu PT no entendimento, porque o povo brasileiro não entende com esse discurso falso e cínico do PT de ajudar os pobres. O PT aumentou impostos, aumentou a dívida interna com os bancos, quebrou a iniciativa privada, gerou desemprego e devolveu o povo sonhador para a miséria. Hoje, o Brasil está em processo de desindustrialização. As indústrias multinacionais que aqui encontram estão indo embora. E se o PT vencer, isso se agravará muito mais. O povo até hoje não entendeu que quem o PT ajudou não foram os pobres, e sim os banqueiros, as empreiteiras e as ditaduras comunistas. Deu PT nas relações, porque não se considera fundamental as relações com os Estados Unidos, com Israel e o cultivo de uma cultura judaico-cristã, mas considera-se fundamental as relações com Cuba, Venezuela, Bolívia e com ditaduras comunistas. Deu PT na consciência, porque a ideologia esquerdista quer nos dominar. Eles são contra a redução da maioridade penal para 16 anos, mas são a favor da ideologia de gênero para criança de 6 anos e cirurgia de mudança de sexo para criança de 12 anos, financiadas pelo SUS, pelo meu e o seu dinheiro. Sim, deu PT na consciência, porque a esquerda diz que o candidato da direita, em entrevista há 20 anos, falou ser apoiador de tortura a marginais. Porém, a esquerda é favorável hoje à tortura e à chacina de fetos indefesos no ventre materno, que é o aborto. Deu PT na cultura, porque arte no Brasil se tornou um reduto de anarquistas, favorecido pela Lei Rouanet, onde o marxismo cultural encontra o seu quartel-general. Sim, deu PT na cultura, porque a arte no Brasil se tornou uma criança tocando um homem nu dentro de um museu e uma feminista correndo nua no refeitório da Universidade Federal de Pernambuco e esfregando a sua pouca vergonha no rosto dos alunos que ali almoçavam. Deu PT na educação, porque os nossos filhos, criados debaixo de princípios, estão reféns nas escolas e universidades desse tipo de arte, ou melhor, dessa pouca vergonha imposta por uma minoria violenta e intolerante,
e isso não é democracia. Sim, deu PT na educação, porque o candidato do PT à presidência, como prefeito de São Paulo, foi considerado por pesquisa o pior prefeito do Brasil, perdendo ainda no primeiro turno para o Dória. E como ministro da Educação de Lula, gastou, pasmem, 3 milhões de reais da educação para financiar o kit gay e introduzir a ideologia de gênero nas escolas para os nossos filhos. Sim, deu PT na consciência moral, porque o vice do PT, a tal Paquita Vermelha, Manuela Dávila, a adolescente burguesa comunista, tem como plano de governo oficializar tudo isso, como se fosse muito lindo e muitos cristãos estão de acordo. Sim, deu PT na consciência, porque muitos ainda preferem um presidente presidiário e corrupto do que um presidente militar, ficha limpa e patriota. Deu PT porque muitos cristãos e homens de bem preferem votar branco ou nulo, se acovardando num momento tão crucial da nação e transferindo a soberania de Deus à sua responsabilidade. Deu PT na família, porque ensinamos coisas básicas aos nossos filhos, como ler e escrever, mas as coisas primordiais, como ideologia sexual e ideologia política, são as escolas e universidades que ensinam. Aí vem a grande catástrofe, porque nas escolas e universidades brasileiras nós temos 90% dos professores esquerdistas e comunistas formando a ideologia política dos nossos filhos. Deu PT na família, porque nós, pais e líderes cristãos, não estudamos sobre ideologia marxista, não estudamos sobre hegemonia cultural de Gramsci, sobre teologia da libertação, que introduziu essas ideologias na igreja, sobre relativismo. Deu PT na família porque nós, pais, pastores, padres, líderes cristãos, desconhecemos e por isso não sabemos ensinar para os nossos filhos e para os nossos fiéis sobre a existência do Foro de São Paulo, que foi criado por Lula e Fidel Castro em 1990 e hoje se reúnem para estudarem o avanço do socialismo e compartilharem apoio político e econômico. Sabem quem fazem parte do foro? Partidos políticos, empresas, pasmem, igrejas, pasmem, Farcs, sabe? Grupos de narcotraficantes como as Farcs da Colômbia, que deram apoio essa semana agora ao presidiário Lula. Ditaduras comunistas, extremistas islâmicos estão juntos por uma ideologia socialista e tem documentos, papéis assinados e registrados, isso não é uma ilusão. Desconhecemos a existência da Ursal e a formação de um bloco socialista para a tomada da América Latina. Deu PT na política, porque as acusações contra o candidato da direita de torturador não passam de palavras mal colocadas há 20 anos atrás ou de declarações estúpidas com os ânimos exaltados no auge de um debate ou de uma entrevista. Em contrapartida, as acusações contra o PT são tangíveis, concretas, explícitas e infinitas. Sim, deu PT na política, porque a acusação contra o candidato da direita de racismo, homofobia, é igual ao Papai Noel. Todos já ouviram falar, poucos acreditam e, na verdade, não existe. Não há um projeto de lei, não há um áudio, não há um vídeo, não há um boletim de ocorrência, não há um plano de governo que vá contra as mulheres, os negros e os homossexuais. Temos consciência que o candidato da direita não é o mais ponderado, não é o mais preparado, não é o mais inteligente e muito menos o mais equilibrado. Mas, sem dúvida, é o único que nos representa nesse momento e pode nos livrar do caos de continuarmos nas mãos do PT. Deu PT na instituição chamada igreja, porque muitos líderes cristãos ainda têm dúvida entre um candidato com 27 anos de vida pública e ficha limpa e um partido que tem
toda a sua cúpula na cadeia. Deu PT no entendimento dos cristãos, porque alguns cristãos me perguntam, como sendo eu pastor, posso votar em um homofóbico? Porque Jesus aceitou todo tipo de gente. Então eu respondo para eles que Jesus recebeu todo tipo de gente e nunca aceitou as condições que elas chegavam. Digo a eles que o amor de Jesus não é um amor tolerante, não é um amor conivente, e sim um amor transformador que restaura o homem à sua condição de filho. Vá e não peques mais. Deu PT sim nos valores. Eu respeito muito os homossexuais e todo tipo de pessoa é digna de respeito. Estou disponível a recebê-los em nossa igreja, mas nunca concordarei com essa prática e nunca os casarei na minha igreja. Será que eu sou homofóbico por isso? Sim, deu PT nos valores, porque eu amo os meus amigos negros e por ter certeza que eles não diferem em nada de mim e que todos devem ter acesso à educação de qualidade, não concordo com cotas raciais na universidade. Será que sou racista por isso? Deu PT na instituição chamada igreja, porque muitos cristãos me perguntam como, sendo eu pastor, posso votar em um torturador. Eu respondo a eles, como sendo você cristão pode julgar um homem que nunca torturou ninguém, mas fez uma colocação em uma entrevista há 20 anos lá no passado. Aí então eu pergunto, e como pode você, cristão, votar em um partido comunista que apoia aborto, ideologia de gênero, casamento homossexual dentro da igreja, corrupção ativa, e eles não sabem como me responder? Sim, deu PT na instituição chamada igreja, porque alguns cristãos e líderes pregam tanto sobre o ser coletivo e o pensar como igreja e não como indivíduo, mas nesse momento estão tão cegos que não conseguem ver que o coletivo, ou seja, 90% das igrejas e 90% da igreja do Senhor Jesus está caminhando para uma mesma direção, cumprindo 1 Coríntios 1:10. Mas agora alguns pregadores do ser coletivo resolveram ser individualistas, resolveram ser do contra, resolveram negar a fé. Sim, deu PT na instituição chamada igreja, porque alguns líderes cristãos são assumidamente esquerdistas e comunistas, escondidos atrás de projetos sociais, têm introduzido a ideologia marxista na igreja. Esses líderes estão categoricamente desviados da fé e das escrituras, ou por ignorância ou por interesse, porque é impossível a existência de um cristão comunista. As duas ideologias nunca se encaixaram. Deu PT na instituição chamada igreja, porque muitos líderes que se posicionaram perderam fiéis, perderam seguidores nas redes sociais, perderam agendas e até perderam amigos, mas não perderam a missão e a consciência de serem embaixadores de Cristo na terra, 2 Coríntios 5:20. Sim, deu PT no Brasil, infelizmente deu PT, ou seja, perda total. Mas você pode acionar através do voto, no dia 7 de outubro você pode acionar o seguro e você pode requerer um novo Brasil. Quando me perguntam por que eu, Douglas Rosa, como pastor, por que eu me tornei um militante político, eu respondo que a minha militância não é em favor de um candidato, nem em favor de um partido, mas em favor de um princípio. Sou pastor, sou dentista, sou pai, sou patriota, sou cidadão. Antes de tudo, sou embaixador do reino de Deus e defensor dos princípios sagrados e judaicos cristãos. Eu elaborei todo esse pensamento. E se você não sabia em quem vai votar, eu espero que, de alguma forma, eu possa ter ajudado. Um grande abraço, que Deus abençoe o Brasil.